Bom, a mensagem está aí, o título. Nós já trabalhamos estes versículos, não no livro de Mateus, mas no livro de Marcos. Essa narrativa, ela consta dos 4 evangelhos, ou dos 3 evangelhos, perdão, dos evangelhos sinóticos. E eu quero mais uma vez trabalhar essa narrativa. Essa narrativa, ela vai falar exatamente sobre as tempestades da vida, a tempestade que os discípulos enfrentam, não por desobediência, mas muito pelo contrário, por obedecer a Cristo. É aquela passagem que o Senhor manda que um dos seus discípulos vá com ele por sobre as ondas, e assim o discípulo faz. Mas o fato, irmãos, é que, e o texto da nossa mensagem é Deus visto através de um espelho estilhaçado. O fato, irmãos, é que em nosso coração há uma janela através da qual nós podemos ver. Houve um tempo em que essa janela, ela era cristalina. A sua visão de Deus era uma visão nítida. Você podia vê-lo com a mesma clareza que você enxerga durante um dia de sol, ou com a mesma beleza com que você enxerga um vale ou uma campina. O vidro estava limpo, a vidraça intacta, a sua visão era perfeita. Você conhecia Deus, você sabia como Ele agia, você entendia o que Ele queria que você fizesse. Não havia surpresas, nada de coisas inesperadas. Você sabia que Deus tinha uma vontade e continuamente você descobria essa vontade. Era fácil caminhar nos caminhos do Senhor. Mas de repente essa janela se quebrou. Uma pedra ou uma pedrada estilhaçou a vidraça. E essa pedrada pode ter sido a pedra da dor. Talvez a pedra que tenha atingido o vidro da sua janela enquanto você era criança. E a sua visão de Deus foi embaçada. Talvez seu pai ou sua mãe saiu de casa. O divórcio talvez tenha entrado pela porta da frente. Talvez o dano tenha sido causado na sua adolescência, quando o seu coração foi partido. Talvez você tenha conseguido chegar à idade adulta antes que essa vidraça se rachasse. Mas logo veio a pedrada. Um telefonema. Olha, sua filha está aqui na delegacia. Seria bom que o senhor viesse aqui. Foi uma carta deixada sobre a mesa da cozinha? Fui embora. Não tente me achar. Não me ligue. Acabou. Foi um diagnóstico médico. Infelizmente a notícia não é boa. Sabe, irmãos, independente da natureza, daquilo que quebrou a sua vidraça, o resultado foi o mesmo. Uma janela estilhaçada. A pedra foi arremessada contra a vidraça e a vidraça a estilhaçou. O barulho, ele ecoou pelos corredores do seu coração. As rachaduras se propagaram do ponto do impacto, criando como que uma espécie de teia de aranha. E de repente a imagem de Deus já não era mais tão nítida. Você se virou para vê-lo, mas a sua figura estava distorcida. Era difícil enxergá-lo através dos fragmentos da ferida. É difícil enxergar a Cristo no momento de dor. E você ficou intrigado.
Será que Deus permitiria que uma coisa dessas acontecesse? Com certeza a tragédia e a zombaria não estavam na programação do Deus que você havia visto. Será que Deus se enganou? Ou será que eu estava vendo de uma forma errada? Mas o fato é que no momento em que a pedra foi arremessada, o vidro ele se tornou uma referência para o momento, para você. E agora tudo que você consegue enxergar é a vidraça estilhaçada. Tudo que você consegue ver é a dor que aquela pedra causou. A dor se tornou um divisor de águas em sua vida. Antes da dor, a sua visão era nítida. Deus parecia tão perto. Depois da dor, tudo ficou mais difícil. Ficou mais difícil enxergar a Deus. Deus parecia um pouco mais distante. A sua dor distorcia a visão. Não eclipsava, mas distorcia. Você ainda consegue enxergar Deus, mas não com clareza. Você ainda consegue ver os movimentos do Senhor, mas não com nitidez. Ah, irmãos, essas pedras, como elas mudam a nossa visão. Mas sabe, querido, talvez essas palavras não descrevam a sua situação. Algumas pessoas nunca precisam redefinir ou remodelar a sua visão de Deus, mas a maioria de nós precisamos. A maioria de nós sabe o que significa decepcionar-se com o Senhor. A oração não respondida, o silêncio de Deus, a nossa ansiedade para que o Senhor se mova, e nos parece que Ele está estático. A maioria de nós consegue um jeito para completar esta frase. Se Deus é Deus, então, chame isso de programação, descrição dos deveres de Deus. Cada um de nós tem uma experiência não expressa em palavras, porém definitiva do que Deus deveria fazer, da forma como Deus deveria agir, da forma como nós esperamos a resposta do Senhor. Sabe, se Deus é Deus, então a minha família nunca passaria por isso. Se Deus é Deus, nós nunca viveríamos essas dificuldades. Se Deus é Deus, meus filhos não serão sepultados antes de mim. Se Deus é Deus, as pessoas sempre me tratarão de modo justo. Se Deus é Deus, então a minha oração será atendida. Mas esses critérios, amados irmãos, eles não são articulados. Esses critérios não estão escritos e nem foram oficialmente reconhecidos, mas são reais. É isso que nós esperamos. Eles definem as nossas expectativas em relação a Deus. E sabe, quando a dor entra em nosso mundo, ou seja, quando a pedra é arremessada, quando ela atinge o alvo, quando estilhaça a janela do nosso coração, então essas expectativas, elas vão por água abaixo, e a dúvida vem à tona. Procuramos Deus, mas não conseguimos encontrá-lo. Gritamos por Deus e não ouvimos resposta. Buscamos ao Senhor e Ele não se faz presente. Irmãos, vidros fragmentados prejudicam nossa visão. Se você já se olhou no espelho, num espelho fragmentado, no espelho quebrado, você vai perceber isso, porque
aquele monte de pecinhas que formam aqueles fragmentos, uma peça o mostra ampliado, outra peça reduzido, as linhas oscilam para cá e para lá em seu rosto, grandes partes de vidro estilhaçado ofuscam a visão, e nós já não temos mais certeza daquilo que nós estamos vendo, já não temos mais certeza para aquilo que nós estamos olhando. E quando olhamos para a nossa própria imagem, ela está deformada, desfocada. E sabe, os discípulos, também eles não tinham certeza do que viam. Jesus não correspondeu às expectativas dele. No dia em que alimentou 5.000 homens, Jesus não fez o que eles queriam que Jesus fizesse. Aqueles homens, os 12, eles voltaram da missão, acompanhados por um exército. Eles haviam concluído o treinamento, eles haviam recrutado soldados. Agora eles estavam prontos para a batalha. Eles esperavam que Jesus permitisse que a multidão o coroasse como rei. Que eles atacassem a cidade de Herodes. Eles esperavam planos de batalhas, estratégia. Eles esperavam uma nova hora para Israel, ou uma nova era para Israel. Mas o que eles receberam? Eles receberam exatamente o oposto. Em vez de armas, eles receberam remos. Em vez de ordens para lutar, eles receberam ordens para autuar. A multidão, ela foi despedida. Jesus alimentou aquela multidão e só depois despediu a multidão. Jesus foi embora. E os discípulos, eles ficaram sobre as águas com a tempestade se formando no céu. Que tipo de Messias faria isso? Observe com cuidado a sequência na noite tempestuosa registrada por Mateus. O texto diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mateus é rigoroso em relação à ordem dos acontecimentos. Jesus mandou os discípulos para o barco. Depois Jesus despediu a multidão. Jesus subiu a um monte. A noite caía, por volta das 6 da tarde. E a tempestade logo se abateu. O sol mal havia se posto quando um violento tufão começou a surgir. Observe que Jesus mandou os discípulos ao encontro da tempestade sozinhos. Jesus não foi com eles. No exato momento em que ele subia a encosta do monte, ele podia sentir, ele podia ouvir a violência da ventania. Jesus tinha consciência do temporal. Jesus tinha consciência de que a torrente encresparia aquelas ondas do mar. Mas Jesus, ele não se virou. Os discípulos, eles teriam de enfrentar a tempestade sozinhos. Irmãos, quantas vezes o Senhor nos pede para fazer coisas que se nos parecem impossíveis. Quantas vezes o Senhor diz, como disse para Paulo, a minha graça te basta. Vai ser com dor mesmo, vai ser com sofrimento,
mas você vai passar por essa tempestade, você vai enfrentar essa tempestade. Eu não sei que tempestade você tem enfrentado, irmãos. Mas creia, se você está obedecendo ao Senhor, fique tranquilo, porque mesmo em meio à tempestade, o Senhor tem o controle de todas as coisas. A maior tempestade naquela noite, queridos, não aconteceu no céu, mas a maior tempestade, ela aconteceu no coração dos discípulos. O maior medo não foi causado pela visão das ondas gigantescas. O maior medo não foi causado pelo temporal, mas foi causado pela visão do líder que os deixava para que enfrentassem a noite, tendo apenas dúvidas como companhia. Eu imagino os discípulos remando, Jesus subindo e os discípulos olhando e vendo apenas as costas do Senhor. Era essa a fúria que os discípulos estavam enfrentando naquela noite. Imagine a incrível tensão de saltar de onda em onda no barquinho de pescador. Uma hora te deixaria cansado, 2 horas o deixariam exausto, e haja remo. Provavelmente eles pensaram, com certeza Jesus vai nos ajudar. Eles já haviam visto Jesus acalmar tempestades. Naquele mesmo mar, eles o haviam acordado durante um temporal, e Jesus havia ordenado aos céus que se calassem, que os ventos abrandassem, que as ondas amainassem. Eles haviam visto Jesus silenciando o vento, acalmando as ondas, e eles pensavam, com certeza, ele vai voltar do monte. Mas Jesus não volta. Não na hora que eles estão querendo. Não na hora que eles estão esperando. E quantas vezes, querido, nós temos vivido exatamente isso. Ah, Senhor, está na hora. Até quando essa tempestade? Até quando esse mar bravio? Eu sei que tu podes acalmar. Uma palavra do Senhor resolve essa questão. Mas mesmo assim o Senhor permite que os ventos continuem assolando, que as ondas continuem jogando de um lado para o outro. Os braços dos discípulos com certeza começaram a doer de tanto remar, nem sinal de Jesus. 3 horas no mar remando, 4 horas no mar, nada. Os ventos violentos, o barco pula, nada de Jesus. O coração se desespera, não tem mais jeito. Chega meia-noite, já são 6 horas lutando no mar bravio, e eles ainda estão no meio do mar, e os olhos deles procuram Deus, e procuram em vão. Quantas vezes nós temos levantado os nossos olhos aos céus? Quantas vezes nós temos clamado ao Senhor? Quantas vezes nós temos dito, apressa-te, Senhor, em socorrer-me? Oh, Deus, tu não está vendo que eu estou naufragando? Quantas vezes nós temos clamado a Deus? A essa altura, os discípulos já estavam, como disse, há 6 horas remando no mar. E todo esse tempo eles lutaram com a tempestade. E eles procuraram o mestre. E até agora a tempestade está vencendo. O mestre está desaparecido. Onde está o teu Deus? Se ele é Deus, então, por que está acontecendo isso? Onde está o mestre? Talvez fosse essa a pergunta deles. Será que ele se esqueceu de nós? Alimenta milhares,
alimenta estranhos e nos deixa morrer. O Evangelho de Marcos acrescenta uma percepção contundente sobre a atitude dos discípulos. Não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Quando eles entram no barco, como disse, eles haviam acabado de alimentar, Jesus havia acabado de alimentar a multidão enorme, com 5 pães e alguns peixinhos. E eles haviam dito que era impossível alimentar aquela multidão. Eles não tinham entendido o milagre dos pães. O que Marcos quer dizer com isso? Simplesmente o seguinte: os discípulos, eles estavam exasperados. Os discípulos, eles estavam irritados. O coração dos discípulos estava endurecido em relação a Jesus, porque Jesus havia alimentado a multidão. Lembre-se que a preferência daqueles discípulos não foram alimentar as multidões. O que foi que os discípulos disseram para Jesus? Manda embora. Despede esse povo. Tem não, a gente está no meio do deserto aqui, Senhor. Não tem nenhuma mercearia aqui, não tem nenhuma padaria, não tem lugar não, manda esse povo embora. Mas Jesus os mandara alimentar o povo. Eles se recusaram. Eles se recusaram a tentar. Nós não temos. Onde é que a gente vai comprar pão aqui? Disseram que isso não era possível. Pediram que Jesus deixasse que cada um cuidasse de si mesmo. Despede esse povo, Senhor. Cada um se vire aí. Lembre-se também de que os discípulos haviam passado algum tempo ocupando o centro do palco. Aqueles discípulos, eles haviam provado o estrelato. Eram celebridades. Eles haviam feito curas, milagres. Multidões estavam seguindo também os discípulos. Eles estavam orgulhosos de si mesmos. Eles estavam com o peito estufado. Por isso eles disseram para Jesus: manda esse povo embora. Mas Jesus não mandou. Ao invés disso, Jesus ignorou seus relutantes discípulos e serviu-se da fé de uma criança, um menino, um anônimo que estava ali no meio da multidão, com os peixinhos, os pãezinhos. Jesus fez aquilo que os discípulos disseram que não era possível, e ele fez apesar dos discípulos, e não por meio dos discípulos. E os discípulos ficaram ainda mais endurecidos. Eu imagino que fizeram um biquinho, ficaram emburrados. Ao invés de se admirarem com o milagre, irritaram-se com o mestre. Afinal, sentiram-se ridículos ao distribuir o pão, já que havia dito que era impossível alimentar a multidão. Agora acrescente-se a isso a ordem de Jesus para que entrem no barco, quando eles queriam, na verdade, partir para uma batalha. Eles queriam que Jesus fosse coroado rei. E Jesus disse: não, nada disso. Entra no barco, vão lá para o outro lado. Então, quando nós olhamos para esse contexto, fica fácil entender por que aqueles homens, eles estavam tão furiosos e até tão endurecidos. Qual é a de Jesus? Por que nos deixa no mar numa noite como essa? 1h, nada de Jesus. Já são 2h, nada de Jesus. Pedro, André, Tiago e João, eles já viram tempestades como essa. Eles são pescadores.
Eles sabem o estrago que o vento faz nesse temporal. Sabe, eles já viram destroços de barcos trazidos pelas ondas para a praia. Eles já enterraram pescadores. Eles sabem melhor do que ninguém que essa tempestade podia ser a última. Por que ele não aparece? Eles se perguntavam. E finalmente, às 3 da manhã, Jesus aparece. Verso 25. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Jesus finalmente voltou. Mas observe que entre os versos 24, que fala que o barco foi fustigado pelas ondas, e o verso 25, sobre o reaparecimento de Jesus, surgem 1000 perguntas. São perguntas que provavelmente você também já se fez. Talvez você conheça a angústia de ficar suspenso entre os versos 24 e 25. A tempestade te açoitando, seu barco sendo lançado de um lado para o outro, você olhando para os altos céus, você buscando Jesus, e nada. E você não consegue, você não entende. Talvez você esteja em meio a uma tempestade, procurando o litoral para enxergar uma luz, um vislumbre de esperança. Você sabe que Jesus sabe que você está passando. Você sabe que Jesus tem consciência da sua tempestade. Mas por mais que você se esforce para enxergá-lo, você não consegue. Talvez o seu coração, como os dos discípulos, tenha se endurecido, por causa de expectativas que não foram satisfeitas. Seus pedidos de ajuda estão apimentados com perguntas indignadas. Por que, Jesus? Por que tanta demora? Por que você não me responde? Por que você não vem? Os discípulos estão estressados. 9 horas remando. 9 horas lutando. O estresse ataca os nervos. As tempestades atacam a fé. O estresse interrompe. As tempestades destroem. O estresse é como uma sirene, mas as tempestades são como mísseis. O estresse deixa o dia nublado, as tempestades trazem a noite. A pergunta do estresse é: como vou enfrentar essa situação? E a pergunta da tempestade é: onde está Deus? Por que Ele faria isso? Irmãos, para aqueles de nós em que a pedra da dor tenha estilhaçado a janela do nosso coração, talvez, ou caso você tenha conhecido o horror de procurar a face de Deus e ver apenas as suas costas, enquanto Ele sobe ao monte, essa passagem é para nós. Para podermos entender esses momentos de dor, de tempestade, de angústia, de silêncio de Deus. Jesus, na verdade, Ele não estava nem longe, nem indiferente ao drama dos seus discípulos. Jesus estava no monte orando por eles. Verso 23. Sabe, quando você pensa que o Senhor está longe, na verdade, Ele está trabalhando em seu favor, preparando algo maior e algo melhor para você. Ele não dorme, Ele não cochila, mas Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus não chega atrasado, nem a tempestade estava fora do seu controle. Irmãos, quando Lázaro está doente,
Marta manda uma carta para o Senhor, dizendo: Senhor, aquele a quem você ama está mal. Jesus demora 4 dias. 4 dias. E quando Jesus chega ali na cidade de Betânia, Lázaro já está morto, sepultado. Marta lança o seu apelo: Senhor, se tu estivesses aqui. Marta demonstra a sua fé. Se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, ele traz a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro foi um milagre muito mais notório do que a cura de um enfermo. Jesus não chegou atrasado em Betânia. Mas Jesus faz um milagre ainda maior em Betânia. Querido, sossegue o seu coração. Jesus sabe onde você está. Jesus sabe como você está. E Jesus sabe para onde Ele vai levar você. Porque, irmãos, nas tempestades da vida, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Versos 25 e 26. Sabe, os problemas, eles são como as ondas do mar. Quando uma onda quebra na praia, a outra já está se formando. Se você já foi no mar, você sabe disso, né? Quem nunca tomou um caldo aqui, hein? Outro dia eu estava lá com a minha netinha, e ela insistindo para tomar banho. O pai dela está bem ali agora, essa parte eu não podia falar. E ela insistindo para tomar banho, e o mar estava meio bravo. Eu me arrisquei assim mesmo, e a gente conseguiu aí passar por algumas ondas, mas teve uma que não deu. Quando a gente se abaixou, quando se levantou, a outra já estava quebrando em cima, e aí pronto, foi aquele caldo, né? Areia pela boca, pelos olhos, por tudo que é lugar, e ela saiu desesperada, depois chorando e tal. Assim é a vida, irmãos. Sabe, quando uma onda quebra na praia, a outra já está se formando. E nós temos que estar atentos. Muitas vezes, quando você tenta se recuperar de um solavanco, a outra onda chega. A outra onda o açoita de novo, te joga no chão, sabe? Mas quando você pensa que essa causa está perdida, que a esperança já se dissipou, então Jesus surge no horizonte da sua história. Quando você decreta a falência dos seus recursos, Jesus chega e põe um ponto final na crise. Quando você pensa que não tem mais jeito, Jesus chega e diz: tem jeito, filho, tem jeito. Sabe, Jesus, ele não chegou atrasado no mar da Galileia. O socorro veio na hora oportuna. Aquela tempestade só tinha uma finalidade: levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus. As tempestades, elas não são autônomas, elas não vêm por conta própria, irmãos, elas não chegam por acaso. Cada tempestade que nós enfrentamos, elas estão na agenda do Senhor. É Deus que as prepara para nós. Elas não aparecem simplesmente, elas são enviadas pela providência da mão divina. Deus está trabalhando conosco. Deus está nos preparando, nos fortalecendo. Aqueles discípulos, eles entraram no mar ao cair da tarde. Era dia ainda quando chegaram ao meio do mar, segundo os versículos aí. De repente o mar começou a agitar-se, varrido pelo vento, um vento forte que soprava. O barco foi açoitado pelas ondas, eles remaram com todo empenho, ao cair da tarde até as 3 horas da madrugada.
e eles ainda estavam no meio do mar, eles ainda estavam no centro do problema, eles ainda estavam no ponto mais fundo, no ponto mais perigoso, eles ainda não haviam conseguido sair do lugar. Irmãos, às vezes nós temos essa sensação de que nós não conseguimos sair do lugar. Parece que nós estamos remando em círculo. Você rema, você se esforça, você luta, mas você olha e está do mesmo jeito, talvez pior, talvez mais fundo, talvez mais escuro. Nós temos essa sensação muitas vezes de que os nossos esforços, eles são inúteis. Nós remamos contra a maré, nos esforçamos, choramos, clamamos, jejuamos, mas o perigo não se afasta nessas horas. Os problemas parecem tornam-se maiores que as nossas forças. E nós nos sentimos esmagados debaixo dessas ondas, desses vagalhões. E nós tentamos enxergar Deus e não enxergamos. O nosso coração está ferido, a nossa janela está estilhaçada. Não conseguimos ver Deus. Empregamos toda a nossa força, lutamos com todo o gás, como se diz, mas mesmo assim nos sentimos esmagados, perdemos até a esperança de salvamento, como diz o apóstolo Paulo em Atos 27, verso 20, quando ele sofre ali o naufrágio, ele diz, não tenho mais nem esperança de ser salvo. E muitas vezes, irmãos, nós olhamos para as nossas tempestades, e muitas vezes nós dizemos, não há esperança, não tem esperança. Mas quando tudo parece perdido, quando chega a hora mais escura, Jesus aparece para pôr fim à nossa crise. Jesus sempre vem ao nosso encontro, ainda que na quarta vigília, sabe, ainda quando a noite é bem escura, mesmo depois de termos lutado tanto, e talvez até já estar desistindo, Ele vem. O Senhor não vem quando desejamos, mas Ele vem quando necessitamos. O Senhor vem quando Ele sabe que as nossas forças já não são mais suficientes. E então Ele nos diz, está bem, filho, você já fez o que você podia, agora é comigo. Eu quero que você saiba que eu sou o Senhor. E então Ele age. A Bíblia é cheia dessas passagens, sabe? Ele não vem quando nós desejamos, mas quando nós necessitamos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha, mas Ele os livrou na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Ele livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Pedro da prisão, mas Ele livrou Pedro na prisão. Irmãos, há momento, portanto, em que Deus não nos livra da morte, mas Deus nos livra na morte. Nem sempre Deus nos poupa do sofrimento, mas nos livra por meio do sofrimento, para a glória dEle, nos leva para a casa do Pai. Deus não livrou Paulo da espada de Roma, mas conduziu a glória mediante o martírio. E tantos outros discípulos e apóstolos que não foram livres desse martírio, mas Deus os livrou pelo martírio. Os discípulos esperavam aqui com ansiedade o socorro de Jesus, mas quando Jesus veio, eles não discerniram. A vidraça estava tão estilhaçada, irmãos, que eles não conseguiram identificar Jesus.
E ao invés de sentirem-se aliviados naquela noite tão escura, tão difícil, tão tenebrosa, eles exaustos, desesperançados, cheios de pavor, e eles enxergam ali uma silhueta caminhando resolutamente sobre as ondas, e assustados, tomados de medo, eles gritam: é um fantasma, é um fantasma, dizem eles. Eles esperavam por Jesus, mas não de uma maneira tão estranha. O Senhor sempre nos surpreende. Jesus sempre nos surpreende. E dessa vez não foi diferente. O Senhor vem a eles de uma forma inusitada. O Senhor vem andando sobre as ondas. Não apenas a tempestade era pedagógica, mas também a maneira pela qual Jesus chega aos discípulos. E esse episódio, irmãos, ele nos ensina duas grandes lições, como nós podemos ver a seguir. A primeira lição é que as ondas que nos ameaçam, que nos metem medo, pavor, elas estão literalmente debaixo dos pés de Cristo. O mar era um gigante imbatível, as ondas suplantavam toda a capacidade de resistência dos discípulos, mas aquilo era maior do que os discípulos. Aquilo conspirava contra os discípulos, mas tudo isso que era maior, que conspirava contra os discípulos, estavam literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Jesus é maior que os nossos problemas, Ele esmagará os nossos inimigos debaixo dos seus pés, amém? Irmãos, as tempestades da vida, elas podem estar fora do nosso controle, mas elas não estão fora do controle de Cristo. Ele calca os pés sobre aquilo que se levanta contra nós. A segunda lição é que a Jesus faz da própria tempestade o seu caminho para chegar até a nossa vida. Jesus vem caminhando em meio à ventania, em meio às tempestades, até os seus discípulos. Ele fez o seu caminho para nós em meio às tempestades. Jesus abriu o caminho da salvação por meio de uma terrível tempestade. Ele não apenas anda sobre a tempestade, mas ele faz dela a estrada para ter acesso às nossas vidas. Quantas pessoas se chegam a Cristo, aceitam a Cristo, recebem a Cristo, depois de ter passado ou estando passando por um problema bem difícil, quando está enfrentando uma tempestade. Ele usa até os nossos problemas, irmãos, para se aproximar de nós. Muitas vezes o sofrimento é a porta de entrada de Jesus em nosso coração. O profeta Naum diz que o Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade. Naum, capítulo 1, versículo 3. Mais pessoas encontram-se com o Senhor nas noites escuras da alma do que nas manhãs radiantes de sol. As mais ricas experiências da vida, elas são vivenciadas, irmãos, no vale da dor. É ali que nós podemos experimentar o amor, a graça, a misericórdia de Cristo. Com certeza, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Com certeza são mais altos. E são muito mais excelentes. Jesus, Ele não vem ao nosso encontro na hora da nossa aflição, mas Ele vem para nos socorrer. Ele não vem apenas nos momentos de aflição.
Ele não vem apenas com o intuito de nos socorrer, mas Jesus vem para demonstrar o seu amor e o seu poder. Jesus é poderoso para acalmar as nossas tempestades existenciais. Observem, eu vou fazer um resumo aqui, que a garganta está puxando bastante. Jesus, ele chega nos discípulos, e ele manda, e Pedro admirado, Pedro não confia, não acredita, mas a primeira palavra de Jesus não foi para o mar, mas foi para os discípulos, para acalmar o coração dos discípulos. Os discípulos gritaram com medo, e o Senhor disse: não tenham medo, sou eu. Não temam, sou eu, Jesus. Pedro diz: se é tu mesmo, então manda eu ir ter contigo. Observe que a tempestade está rolando. Os raios estão pipocando em todo lado. O vento está jogando o barco de um lado para o outro. As ondas estão lá em cima. E Pedro corajosamente diz: se tu és Jesus mesmo, então manda eu ir contigo. Jesus vem. E Pedro vai. Irmãos, quando estamos com Cristo, andamos sobre qualquer tempestade. Não tem mar profundo, não tem vento forte. E Pedro foi. Jesus cuida, primeiro, de acalmar e de aquietar o coração dos discípulos. Não tenham medo, sou eu. Deixa a tempestade rolar, eu estou aqui. Acabou. Quem está com Cristo está com tudo, amém? A gente muitas vezes faz isso com os nossos filhos, né? Papai está aqui, filho. Né? Vovô está aqui, pronto, acabou. Acabou. Né? Não vai acontecer mais nada, papai está aqui. Mais ou menos isso que Jesus fez, calma. Cheguei, estou aqui. Fiquem tranquilos. Né? Quer experimentar a tempestade? Vem comigo, para ver. Você é capaz de andar sobre as águas também. Você é capaz de vencer esse impossível. Mas Pedro, tendo medo, acaba afundando, deixa de olhar para Cristo e de confiar em Cristo. Mas Jesus, queridos, ele acalma as nossas tempestades existenciais. A tempestade que assola a vida dos filhos. O divórcio doloroso que destrói famílias. Quebra o coração dos filhos. Sabe, as coisas mais difíceis, aquilo que está fazendo o seu peito sangrar, pode ser estancado por Cristo. A crise financeira que jogou você no chão, deixou você talvez falido, desempregado, endividado, ela pode ser resolvida por Cristo. A enfermidade que rouba seus sonhos, que drena suas forças, que tira o seu vigor, sabe, isso pode ser curado. A depressão que aperta seu peito, que tira seu oxigênio, que afunda você num pântano de angústia, embaçando os seus olhos, ela pode ser vencida. O medo que suga suas energias pode acabar. A tempestade pode ser maior do que você, mas ela está debaixo dos pés de Cristo. A mensagem dessa passagem, irmãos, é para aqueles de nós que já sentiram a angústia de procurar Deus em meio a uma tempestade. Talvez
mesmo que você não esteja conseguindo ver Deus, talvez a sua dor seja tão intensa, a janela seja tão quebrada, que você procura e não encontra o Senhor. Confia, Deus está lá. A imagem que você vê não é um fantasma. A voz que você ouve não é o vento, mas é o Senhor dizendo: não temais, eu estou aqui, eu estou com vocês. Jesus está mais perto do que você jamais sonhou. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e permita que o Senhor acalme as suas tempestades. Que Deus nos abençoe.